Olá, sejam bem-vindos ao programa Longevidade em Foco. Hoje nós estamos aqui no CELME, no Centro de Educação Lazer para a Melhor Idade. São mais de 800 pessoas atendidas mensalmente, pessoas com 40 anos e mais e idosos. São 50 professores preparados para atender as demandas específicas deste público. O campo da psicologia busca compreender as emoções, o comportamento e a interação entre as pessoas. É um olhar mais profundo sobre as características psicológicas que definem as pessoas e os grupos aos quais pertencem. Hoje o nosso tema do programa Longevidade em Foco será a abordagem psicológica realizada em 2 cursos oferecidos aqui no CELME e também no CELED. O curso de Oficina da Memória e de Psicologia Positiva. Para o nosso bate-papo de hoje, está aqui comigo a professora Elaine Matias. Ela é psicóloga, pós-graduada em terapia sistêmica familiar, atende também na terapia de casais e é professora dos cursos de Oficina da Memória e de Psicologia Positiva aqui do CELME e também do CELED. E para acompanhar a nossa conversa está a Orlinda, ela é gestora daqui do CELME e também do CELED, de todos os cursos que são desenvolvidos aqui. Sejam bem-vindas, meninas! Olá, obrigada. Obrigada. Para a gente começar, eu vou fazer uma pergunta aqui para a Elaine, para saber um pouquinho em que momento você direcionou seus trabalhos na sua carreira profissional, voltados especificamente para esse público mais velho, com 40 anos e mais, e também os idosos. Quando começou, Elaine? Então, Karina, é muito interessante, né? Porque a gente para fazer uma retrospectiva de onde realmente começou. E tudo começou quando eu fazia ainda a faculdade de psicologia. Então, assim, pelo curso você tem que fazer estágios, né? O estágio social. E naquela época, no ano de 2013, dentro da faculdade funcionava um projeto direcionado para a terceira idade, que oferece cursos. E foi quando eu procurei a coordenadora, a Orlinda, né, e ela me cedeu a oportunidade de fazer o estágio lá. E até hoje eu estou lá. Puxa, legal isso, né, Linda? Você também foi bastante interessante, porque ela, como estagiária, ela se destacou. A gente tinha uma professora na época que trabalhava a Oficina da Memória e a Psicologia também, e era professora da instituição na época, e ela começou a estagiar com essa professora e se destacou, porque em dias de falta da professora, ela assumia a aula e assim ela foi se desenvolvendo, né? E os alunos também foram se identificando com ela e foram gostando do estilo, porque a Elaine tem um estilo próprio de trabalhar, que é onde ela encanta os alunos, onde ela desenvolve um trabalho que mexe muito com o emocional dos alunos. Então ela é uma pessoa diferenciada nesse trato. Uhum. Então ela tem o perfil próprio. Eu acho que se eu posso dizer que quando eu contrato uma pessoa, eu penso na Elaine, que é um perfil próprio para esse público. Então esse profissional ele precisa ter esse perfil. Ele precisa chegar no aluno nas emoções. Então a gente vai falar da psicologia e é muito próprio disso, as emoções. Uhum. Pegando um pouquinho nisso que você está falando, é importante ter esses profissionais cada vez mais preparados para atender essas demandas desse grupo populacional. Sim, sim. Né? Se a gente fala de um envelhecimento, de um tempo onde as pessoas vão viver mais, a gente precisa de pessoas que entendam esse envelhecimento. Esse universo da terceira idade, até para você pensar em você, né? Como é que eu estou envelhecendo. Uhum. E quais características precisam ter para ter esse quando a gente fala de um trabalho voltado para esse público, a gente precisa ter um perfil de acolhimento. Então, o profissional ele precisa, primeiro, gostar de trabalhar com esse público. Ele não pode, eu sempre digo que ele não pode ser somente um técnico, ele tem que ter um perfil, ele tem que ter algo a mais, ele tem que ter esse acolhimento, ele tem que gostar muito, então precisa de paciência, tem que ser uma pessoa pacienciosa, tem que ser uma pessoa alegre, tem uma pessoa positiva, porque a gente lida com o público onde ela traz muita coisa que não é legal, né? Muito sofrimento, muita carga negativa, né, Elaine? A solidão a também, solidão. Né? E quando ela chega, ela vem para falar.
E aí, se você tem um profissional onde fala, é verdade, é ruim mesmo, o mundo realmente é difícil, aí você só estimula mais, né, essa pessoa nesse quadro que já é negativo. Então, você precisa de um profissional que mostre um outro lado para ele. Acho que é bacana transformar. Exatamente. Né, aquilo que ele trouxe, transformar dentro da sala de aula, com a orientação dos professores, com os colegas, né? Então o perfil o que a gente busca é esse perfil, né? Esse brilho nos olhos. Quando a gente fala, o que você acha de trabalhar com esse perfil da terceira idade? Então você já percebe na resposta, o brilho nos olhos mostra bem se esse profissional vai atender bem esse público. É interessante. Bacana, vamos falar um pouquinho então do curso de oficina da memória. A gente sabe que manter uma memória mais ativa impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas, né? As falhas de memória geram insegurança, geram ansiedade, né? Geram algum estresse envolvido nisso, porque as pessoas ficam realmente preocupadas, né? Acabam procurando esse curso de oficina da memória. E o que é trabalhado lá, Elaine? Conta um pouquinho. E eu ainda acrescento, Karina, que a questão do déficit de memória acaba também trazendo esse idoso para o isolamento. Né? Porque é muito complicado quando você não é compreendido, porque você não lembra de algumas coisas. Né? Então você começa a se isolar, porque você também nem é tão escutado no que você fala. Então assim, na oficina da memória, as minhas aulas elas são muito dinâmicas. Então eu procuro trazer coisas onde a Orlinda ela chama muito bem de espaço de convivência. Né? Assim, tudo que eu trago é para interagir eles. Trabalhar a memória, sim, né? Mas também fazer com que eles participem da aula, se comuniquem. Muito engraçado quando a gente troca as pessoas de lugar, porque o nosso cérebro ele é tão condicionado, né, tão automático no piloto ali, que ele te leva sempre a sentar no mesmo lugar. Então a oficina da memória é explorar aquilo que a gente não percebeu, tanto de noção espacial, de gosto, de emoção, de tudo. Isso! E aí nas aulas a gente trabalha com o quê? Jogos, músicas, é muito bacana. Essa semana a gente pode trabalhar com o Jogo da Velha. Já jogou o Jogo da Velha, Karina? Já, muito legal, porque a gente filmou essa aula e tem várias fotos aqui para vocês verem como é essa aula. Isso, então assim, é um jogo bacana onde você trabalha a estratégia, atenção, concentração e traz a novidade. Né? Eu sempre falo para eles, olha, antigamente a gente dizia que, né, a ciência dizia que neurônio morreu, acabou a tendência a deteriorar o cérebro. Hoje em dia, já tem 4 anos mais ou menos, a pesquisa diz que você consegue reproduzir novos neurônios a partir de novas atividades. É verdade. Né? Então assim, não adianta eu sempre escrever com a mão esquerda, igual eu falo para eles, treina com a mão que você não tem habilidade, porque se ela vira automático, eu caio no piloto automático, então eu não vou reproduzir neurônios mais. Então a gente traz sempre atividades diferentes, né? As aulas elas não são sequenciais. Hoje a gente vai falar disso esse mês inteiro, não. Né? A gente, às vezes eu percebo até que eles estão naquele momento, naquele dia, procurando algo a mais do que apenas a caneta e o papel. Então vamos fazer uma aula aí de mímica. A gente brincou de mímica ontem, porque a gente trabalha na memória primitiva. E é muito bacana você ver a forma com que você percebe alguma coisa, né? E você começar a usar apenas o próprio corpo, as suas experiências. Né? E a gente sempre fala assim, que na oficina da memória, inclusive tem assim, o feedback deles, porque já aconteceu, né, professora? Viu, eu tô aqui no curso da memória, mas eu não consegui, sabe, resgatar aquela memória lá que eu perdi. Falei, não, tudo bem, mas o nosso objetivo aqui é trabalhar para quê? Não se deteriore daqui para frente, pelo menos para manter e reproduzir novos neurônios, né? Trazendo mais qualidade de vida, porque quando você começa a trabalhar mais a memória, você começa a socializar mais. E isso é muito importante, é muito bacana, né? A memória e a socialização, acho que andam ali juntas, né? E isso é muito aplicado no curso. Isso é bem interessante, né, Linda? Acho que todos os cursos aqui do CELM e do Celeste também têm essa proposta de socialização, de convivência. Sim. É verdade, a gente tem. Quando você fala no trabalho de jogos, essas atividades, ela faz com que o grupo fica mais unido, né? Porque aí você desenvolve uma série de coisas. Quando a gente fala de trabalho com a criança, trabalhar em grupo, que desenvolve o respeito ao outro, tudo, também com esse público a gente
a gente percebe, né? Porque a nossa história de vida, ela traz isso, como se você tivesse a sua verdade e você tivesse o domínio de tudo. Quando você trabalha em um grupo, você também aprende a respeitar, a compartilhar, verdade, né? Não é verdade, Elaine? verdade. A gente percebe a compartilhar, a esperar o outro, a não ser tão, né, ansioso. Verdade. Porque nós, ao longo da nossa vida, a gente fica mais ansiosa para ter respostas, para conseguir, ou para mostrar que a gente tem o conhecimento, que a gente sabe. Eu acho que esse trabalho, quando é um trabalho em grupo, tanto na memória quanto em outras atividades que a gente vê aqui no CELME e também no CELET, então a gente vê que as pessoas começam a criar um vínculo maior, porque você começa a ouvir o outro, você começa a entender o outro, você começa a perceber que o outro também tem as mesmas dificuldades que você. Então, quando você se identifica com o outro, você começa a ter um relacionamento mais gostoso, mais agradável. Você começa a ser uma pessoa mais agradável. É bacana isso, essa experiência em grupos, né? Essa relação de amizade, que até inclusive numa das aulas, né? Teve uma aluna aniversariante que fez questão de comemorar com um grupo, que trouxe esse momento, né, da vida dela, fez um discurso muito bonito. E é isso que eu falo, assim, é um desafio para nós como professores, né, estar à frente daquilo, porque imagina você trazer uma proposta e fazer com que aquele grupo aceite aquele desafio e participe, né? Então, assim, eu falo assim, as nossas aulas, nosso relacionamento professor e aluno vai além das paredes aqui que a gente está quando está tendo aula, quando a porta está fechada, né? É você se sentir, fazer com que ele se sinta mais especial. E foi a questão do aniversário. Então, assim, todo mês, eu faço, minha sala é mais bagunceira, a gente só come, né? Mas quando acontece esse momento, né, de comemoração, a gente consegue até ressignificar algumas coisas, sabe? Porque eu lembro muito bem no começo que tinha alunos que falavam assim, não gosto de comemorar o aniversário. Hoje ele já pensa diferente. É bom eu comemorar o aniversário, eu trago aquele bolo onde um monte de gente participa do meu momento especial. Isso não tem preço, é maravilhoso, adoro. Puxa, é bacana ver que os grupos, as oficinas, né, elas têm não apenas aquele objetivo metodológico do profissional, mas é que ele vai atingindo outras áreas, né? Outras áreas que trazem bem-estar, que trazem autoconhecimento, que trazem essa ressignificação desse momento que eles estão vivendo, né? É verdade.